Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre objetividade na reunião. E a gente sabe que existem vários tipos e situações de reuniões. E dentro dessas reuniões que existem, eu quero abordar uns pontos aqui para tentar orientar você e ajudar você. Se você já conhece, se a empresa já tem um procedimento, ok. De repente você consiga absorver alguns conteúdos, algumas informações, algumas técnicas que eu vou passar aqui, que possa colaborar com o processo que hoje já existe. E se você não sabe como fazer uma reunião, nunca viu, tem dúvida se está fazendo certo ou errado, eu vou dar algumas dicas aqui importantes, ok? Dando sequência, definindo o perfil profissional. Então, o seu perfil de líder a gente está definindo com técnicas, ferramentas, instruções, dicas, ok? Então, vamos à parte de reuniões. Então, o objetivo na reunião aí. Primeiro, crie sempre uma pauta para você seguir. Essa pauta vai te ajudar a orientar. Como pode ser essa pauta? Pode ser através do PowerPoint, pode ser através de uma folha, de um caderno que você levou até o local da reunião, como pode ser também um ponto só que você precisa falar toda vez naquela reunião. Então você dá uma estudada antes e depois você aplica o conteúdo, ok? Então tranquilo, a pauta é ter algo anotado para você seguir uma linha, para você não voltar de novo e volta, e aí vai lá no último assunto, volta na metade, fica cansativo. O pessoal não entende e acaba não dando atenção para você. Conclusão de tudo isso, você não transmite credibilidade no que você está falando. Ok? Então, essa é uma dica importante. Uma reunião não é um treinamento. Então, quando você chamar o pessoal para uma reunião, é uma reunião. Uma reunião ela tem uma durabilidade que a gente já vai estar falando aqui. Um treinamento, ele é um pouco mais teórico, um pouco mais cansativo, um pouco mais demorado. Uma reunião é objetivo e é um bate-papo. Eu falo até para o pessoal que a reunião é um bate-papo técnico que você esclarece alguns pontos, ok? Então, tome muito cuidado em você tentar usar uma reunião para treinar uma pessoa, para explicar muito conteúdo técnico numa reunião. Só tome cuidado com esses pontos aí. Uma reunião não é um local de desabafo. Então, às vezes as pessoas elas se reúnem e aí quem é o orador da reunião começa a falar, olha, quero começar essa reunião falando para vocês que eu estou muito triste, porque a empresa, infelizmente, ok? Você pode abrir uma reunião para esse tipo de notícia, se caso você quer desabafar. Eu não vou nem falar que você não pode ficar falando da sua vida pessoal numa reunião importante. Um outro ponto que eu vou até colocar aqui, que é interessante você reforçar na reunião, porque às vezes nem todos que estão presentes na reunião, eles usam dessa ética que eu vou falar agora. E qual é essa ética? É interessante que quando você entre na reunião, você fale assim para o pessoal, tudo que está dentro dessa sala, permaneça nesta sala. Em poucas palavras, para que você possa entender e explicar para o pessoal que você está transmitindo essa reunião, é o seguinte, tudo que for discutido ali, não pode sair falando, olha, mas o Rodrigo falou isso na reunião, porque existem argumentos ou expressões utilizadas dentro da reunião que são confidenciais muitas das vezes, ou são informações que foi discutida através de informações coletadas do relacionamento de um funcionário com a empresa. Então é um pouco delicado se saem informações de lá de dentro e acaba caindo para outras pessoas. Então tome muito cuidado com esse ponto, ok? Aqui é um ponto interessante para você ter um segmento e uma objetividade dentro da sua reunião. Primeiro, você fala e as pessoas perguntam no final. Isso é um padrão que você pode criar, o que ajuda muito. Então, o que eu acrescentei nesses pontos aqui, ó? Explique isso para as pessoas, comunique se você for usar essa regra que eu estou ensinando aqui para você e tenha conhecimento para as respostas. Então vamos uma parte de cada vez. Quando eu falo explique para as pessoas, primeiro eu vou falar, gente, todo mundo vai escutar e depois eu dou continuidade. A que ponto que eu quero chegar?
Porque o que acontece? Eu já vivi muito isso, muito, muito, e eu já vivi isso com pessoas que não prepararam a gente para reunião. Ou seja, eu estava assistindo uma pessoa que estava fazendo uma reunião e essa pessoa não falou, gente, faça as perguntas no final. E aí o que acontecia? Às vezes as pessoas queriam perguntar, e aí o que o orador, o palestrante, né, a pessoa que está fazendo a reunião falava, eu já vou chegar nesse ponto, eu já vou chegar nesse ponto, e repetir isso várias vezes. Então se você fala, pessoal, eu vou falar tudo agora, deixe que eu fale tudo, e pode ser que durante a minha oratória eu já tire as suas dúvidas. Olha que claro, que tranquilo. Então todo mundo faz atenção, vão anotando as perguntas e no final é o momento de resposta, fica objetivo. Pode ser que você ainda otimize, faça uma otimização em cima de tantas perguntas que poderiam existir. Ok? Então isso ajuda muito, a objetividade fica muito relevante nesse ponto de organização. Essa é uma ideia, tá? Não é a que realmente é padrão, realmente funciona. Essa sempre funcionou. Com outras pessoas que eu já vi ministrando uma reunião, como eu fazendo uma reunião, eu sempre utilizo dessa metodologia, ou uma palestra. Durante a palestra, eu não gosto de interrupções, a não ser que eu abra para perguntas. Alguma dúvida neste ponto? Aproveite agora, senão a gente já parte para o próximo. Caso você abra para perguntas, ok? Em cada pauta, de repente. Isso aí também vai de critério de pessoa para pessoa. E tenha conhecimento das respostas, que é o seguinte, se você estiver abordando um conhecimento específico, um processo, alguma coisa da empresa, é interessante que você tenha um conhecimento muito maior do que aquilo que você está falando. Porque as perguntas, elas são relacionadas a isso que você está explicando. Então tome muito cuidado. Vou fazer uma reunião, vou abrir uma pauta, vou começar a explicar um projeto, alguma coisa, uma meta, não sei, alguma coisa que fez com que acontecesse aquela reunião. Entenda bem o assunto que você vai abordar naquela reunião, porque se surgirem dúvidas, fica um pouco complicado caso você não consiga responder. Porém, se é uma reunião diferenciada dessas que eu dei o exemplo, o que pode acontecer? Você pode falar para a pessoa, vamos pesquisar isso, ou eu vou pesquisar isso, e assim que eu tiver resposta eu te mando por e-mail, eu te falo, eu te ligo, ok? Isso daí também é bem tranquilo falar. E aí, tipos de reuniões, que eu também vou mencionar aqui para você os tipos de reuniões. Então, existem aquelas programadas, todo dia na semana, no mês. Você tem reuniões para resolução de problema. Você tem reunião para análise de dados, andamento de um projeto, ou a discussão durante o andamento, aconteceu alguma coisa, precisa fazer uma reunião. Se a reunião for longa, divide em blocos. Ou seja, começa uma primeira reunião no horário, faz uma pequena pausa, porque senão você dispersa a atenção das pessoas. O interessante aí é um tempo, que eu já vou falar o tempo da reunião no próximo tópico aqui, mas não leve muito o tempo da reunião. Ou seja, 30 minutos é sensacional. Se você consegue fazer uma reunião em 30 minutos, é sensacional, é produtivo, é rápido e ninguém sai cansado e todo mundo absorve o seu conhecimento. 45 minutos? Pode ser. Se estiver engajando muito o conteúdo, se você sentir que o conteúdo está engajando muito, 45 minutos é legal. 1 hora a 1h20, a reunião começa a ficar um pouco cansativa, tá? E aí, passando de 1 hora, é muito difícil do pessoal continuar com a atenção, ok? Então, fica relevante esses pontos aqui. Um outro ponto referente à reunião que eu vou deixar aqui, antes de finalizar esse tópico, essa aula, é o seguinte. Quando você começa uma reunião, é só um exemplo, tá? E existem vários departamentos, representantes dos departamentos dentro dessa reunião. Vamos fazer um exemplo. Você está fazendo uma reunião numa empresa e na empresa tem o setor comercial, setor de marketing, setor de engenharia, e você chama cada um dos representantes. Quando você fez uma reunião de 30 minutos e você começa agora, referente ao setor de engenharia tal,
pode ser que as pessoas já não prestem atenção, a não ser que tenha alguma conexão. O projeto vai demandar aquela pessoa com aquela e todos precisam saber qual é a integração daquele setor dentro desse projeto, dessa reunião, desse objetivo. Então fica essa dica. Quando você for conversar numa reunião, especificar um ponto, veja se é pertinente os outros estarem presentes, ok? Não existe um padrão, não existe o certo ou o errado fazer uma reunião. Igual eu falei também no começo do curso, existe o adequado e o inadequado. Isso você vai sentindo conforme a prática. Se você já tem prática em reuniões, veja o que eu falei aqui, de repente você pode ajustar, alterar, ou de repente tudo que eu falei aqui você já usa, ótimo, tranquilo. Ok? Então é isso, é um ponto aí bem importante aí para você que quer ser um bom líder. Até o próximo vídeo.